Você sabia que uma simples mudança no design da boina de polimento que você usa pode transformar por completo o jeito que você faz polimento? Eu vou te apresentar as boinas Hyper no formato colmeia da Kers. Vou te explicar tudo sobre ela, os diferenciais e usar na prática. Fica aí! Fala pessoal, tudo certo? Você está no canal da Kers aqui no YouTube. E se você trabalha com estética automotiva, já deve ter passado por pelo menos um desses problemas. Boina esquentando demais, composto secando muito rápido na superfície e o acabamento final ficando longe do que você esperava. Esse é um problema que há tempos atrás não tinha muitas soluções. Mas hoje temos tecnologia e a solução justamente pode estar nos mínimos detalhes. E esses mínimos detalhes justamente estão nas boinas Hyper da Kers. Elas têm uma particularidade que transformam totalmente o jeito e o resultado final de fazer polimento. E para você entender tudo sobre elas, o diferencial dessas daqui comparadas às tradicionais, e ainda ver que elas realmente funcionam muito bem na prática, tem que se inscrever aqui no canal da Kers e também ativar o sininho de notificação, que isso é muito importante. Todo vídeo novo que a gente lançar aqui no canal da Kers no YouTube, você vai ser uma das primeiras pessoas a assistir esse conteúdo. E se você curtiu a ideia desse vídeo aqui, já dá aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho aqui. Então vamos ao que interessa, vamos entender todos os diferenciais dessas boinas aqui e o que transforma elas em uma das melhores boinas de polimento do mundo. De primeira questão, o que a gente vê de diferencial realmente nesse estilo de boina Hyper comparado às tradicionais, essa daqui também é uma boinazinha da Kers, é que a gente vê esse sistema aqui, ó, de desenho. Ela tem esses cortes hexagonais na face de ataque aqui da boina. Esses cortes aqui criam aquele formato de colmeia de abelha, então é basicamente um design diferente que eles acrescentaram nesse tipo de boina aqui e que faz total diferença na hora do polimento. Se a gente vai ver esse estilo de boina, esses cortes não são puramente estéticos, eles têm sim um objetivo e esses cortes criam três diferenciais para essa boina aqui que outros modelos de boinas não têm. O primeiro diferencial é justamente a tecnologia hexagonal no sistema de refrigeração da boina. Esses cortes aqui na boina ajudam a dissipar o calor na hora que a gente está fazendo o polimento. Então a gente sabe que enquanto a gente faz o polimento, o atrito da boina com a superfície cria um superaquecimento. Então existe muita questão de se fazer o polimento, a boina esquentar demais e ela estourar na hora do polimento. Então essa é uma questão bem frequente que acontece, principalmente quando se utiliza politriz fotoorbital, que é a máquina que mais esquenta a boina, e acontece da boina ou se deformar ou ela simplesmente estourar justamente pelo aquecimento. Então esse sistema aqui de corte faz justamente o calor se dissipar por toda a boina, não ficar concentrado apenas na face de ataque dela e por consequência resfriar de forma muito mais fácil a boina. Então a gente consegue trabalhar mais tempo com ela sem ter esse problema de superaquecimento. Então se a gente manter a boina em uma temperatura controlada, a gente vai ter a densidade da espuma prolongada por mais tempo. Então, se a gente pegar essa boina agressiva aqui, a gente começar a esquentar ela vai começar a amaciar. Então, se essa boina aqui esquentar muito rápido, o poder de corte que ela teria justamente pela agressividade dela, que é justamente a dureza, ela esquentar muito rápido, essa dureza vai diminuir, ela vai ficar mais macia e, por consequência, ela não vai fazer nada. Então, esse sistema de temperatura, de controle de temperatura, de resfriamento, consegue manter a boina rígida por mais tempo e, por consequência, remover assim mais riscos. Então a boina ela não esquenta logo e já logo fica macia. Ela se mantém rígida por mais tempo justamente por esse sistema de resfriamento aqui. Então se a gente começa a trabalhar com essa boina aqui rígida, por exemplo, a gente faz um polimento em uma porta, quando a gente vai fazer na segunda porta, a boina ao invés de ser rígida, ela já vai ficar uma boina média, ela vai ficar mais macia. Se a gente continuar trabalhando com ela na terceira porta, por exemplo, já vai ser uma boina bem mais macia. Então com esse sistema aqui de resfriamento, a gente consegue manter essa boina rígida aqui nesse formato por muito mais tempo. Então é uma baita tecnologia que essa boina aqui consegue agregar ao polimento. E por ter esse controle de resfriamento, a boina por consequência tem muita mais durabilidade. Ao invés de a gente esquentar ela em excesso e ela já se estourar logo, ela se mantém mais fria e por consequência ela vai ter muita mais durabilidade. Então é um ponto bem diferencial desse estilo de boina aqui. Segundo diferencial é justamente a retenção de produto que essa boinazinha aqui tem. Então a gente consegue comparar entre essas duas boinas, que uma é totalmente lisa e a outra tem justamente os cortes. Se a gente vai pegar a boina colmeia, a gente botar a quantidade de composto aqui e a gente começar a trabalhar na superfície, uma parte do composto vai para o meio desses cortes. Então, diferente desse outro modelo onde a gente vai botar o composto aqui em cima, a gente vai começar a trabalhar e grande parte do composto pode começar a ser jogado para fora, por consequência isso é um desperdício de produto, a gente está jogando produto fora, porque justamente o produto ele tá voando para fora da boina. Nesse estilo de boina colmeia, a gente consegue manter o composto mais dentro da face de ataque da
da boina. Então a gente está trabalhando, vai ter obviamente composto na face de ataque dela, mas também vai ter composto nos cortes hexagonais. Então a gente consegue manter mais composto dentro da boina para assim conseguir trabalhar por mais tempo e assim ter menos desperdício de produto. Então só esses cortes já consegue criar pra gente uma economia de produto muito maior. O terceiro diferencial é justamente o tempo de lubrificação e de trabalho dessa boina aqui. Isso se encaixa justamente ao segundo diferencial, que é a retenção de composto. Também vale pro terceiro diferencial, que é a gente conseguir manter mais tempo a lubrificação do produto. Então a gente trabalha mais tempo justamente porque o composto vai ficar entre esses cortes aqui. Então, com mais lubrificação, a gente consegue trabalhar mais tempo, a gente consegue dar um acabamento melhor. Então, é um diferencial bem interessante desse estilo de boina aqui, comparado ao outro modelo que não é assim. Você consegue encontrar o modelo Hyper de boina da Kers em diferentes modelos. A gente tem a boina verde, que é a boina agressiva. Então, uma boinazinha realmente bem interessante, ela é bem rígida na realidade. E justamente o sistema de aquecimento, como eu falei, mantém a boina rígida por mais tempo. A gente consegue trabalhar com ela rígida por mais tempo justamente por esse sistema de resfriamento dela. A gente tem a boina laranja, que é a boina média, para uma etapa de refino, onde a gente vai usar um composto um pouco mais equilibrado, justamente para remover algumas marcas. Uma boina mais macia, se a gente vai comparar com a outra aqui, que é bem mais rígida. E a gente tem a boina azul aqui, que é a boina de lustro, que essa aqui é realmente extremamente macia para a gente puxar o máximo de brilho que a gente conseguir. É uma boina muito interessante também para a gente utilizar na etapa de lustro ou até para usar na proteção de um veículo. Se você quer utilizar uma cera, um selante, você pode utilizar com essa boina aqui, que também funciona muito bem. Então são 3 boinas aqui que vão justamente resolver o teu problema. Agressiva para um corte um pouco mais pesado, média para remoção de riscos um pouco mais leves e a azul aqui para etapa de lustro. Então 3 boinazinhas que você consegue encontrar nesse sistema Hyper da Kers que são realmente incríveis. Na teoria esse estilo de boina é muito bonito, mas será que realmente funciona na prática? Vamos para a parte prática então, que é o que interessa a gente vai fazer um polimento nesse veículo aqui e ele tá com alguns defeitos, digamos, normais, carro de dia a dia realmente. A gente consegue ver aqui, ó, pela luz, ele tem alguns micro risquinhos, entendeu? Riscos realmente da parte de lavagem e ele tem bastante questão aqui, ó, de marquinha de água. A gente consegue ver bastante coisinha de marquinha de água e tudo mais. Então, na realidade, riscos normais de um veículo que ele tem, entendeu? Tem alguma coisinha de holografia aqui também. Então, é o que a gente vai tentar remover aqui e solucionar. De produto, vamos utilizar Fast Cut da Auto América aqui, entendeu? Um ótimo produto em uma rota orbital eixo livre e essa daqui é o modelo RS da Kers, tá? Então, ótima máquina também, um incrível custo-benefício. A gente vai fazer um polimento nesse veículo aqui e eu vou testar com vocês 2 boinas em específico. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o diferencial do modelo Hyper. Então, eu tenho uma boina Hyper, laranja, a média aqui, que vai funcionar bem nesse estilo de veículo aqui. E eu tenho um modelo Cut, aqui também da Kers, tá? Que é um modelo de faciliza, então ele não tem esse design aqui colmeia, e é justamente isso que eu quero testar com vocês. Eu vou testar uma boina e eu vou testar a outra. E eu vou mostrar para vocês daqui tudo na prática, ok? Então vamos para a utilização. Primeiramente, vou utilizar a boina Cut da Kers aqui, 5 polegadas. Eu vou fazer aqui o teste então com a mesma máquina, com o mesmo produto, com o mesmo tempo de trabalho. E o objetivo nosso aqui é ver justamente qual que vai ser o resultado final da boina aqui. Qual que vai ter mais produto aqui dentro ainda, qual que vai aquecer mais, que é justamente o diferencial do modelo Hyper para os tradicionais modelos. Então vamos começar primeiramente com o modelo Cut aqui da Kers. Então, ó, quantidade de produto. Aqui, é demais. E essa quantidade de produto que a gente botou. Depois do modelo do Hyper eu vou fazer basicamente a mesma quantidade. Vou trabalhar aqui em cima. Aqui. Fizemos nosso ciclo e agora começar a trabalhar. E eu vou cronometrar com vocês aqui, ó, 1 minuto no relógio. 2 minutos na realidade de trabalho eu vou cronometrar para conseguir trabalhar bem. E depois eu vou fazer 2 minutos também com o modelo Hyper. Então, começando 2 minutos e vamos começar a trabalhar. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, deu 2 minutos de trabalho. Vamos tirar e vamos fazer a troca pro modelo da boina Hyper aqui da Kers. Vou achar aqui certinho. Vamos botar aqui então a mesma quantidade. Aqui, igual antes. Aqui. E aqui.
4 gotinhas. Agora vamos fazer o trabalho no outro lado aqui e depois a gente vai ver o resultado. 2 minutos aqui também, iniciando o trabalho. Ó, mostrar aqui pra vocês, terminou aqui, ó, 2 minutos. Finalizado o polimento aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, principalmente essa questão que a gente conseguiu ver de diferença aqui, ó. Pegar o modelo Hyper, a gente consegue ver dentro aqui, ó, se a gente apertar aqui, a gente consegue ver alguma coisinha, ó, o composto saindo ali, entendeu? Então isso daqui significa que ele consegue manter o composto dentro da boina aqui por mais tempo, diferente desse outro modelo aqui que a gente não tem basicamente nada, entendeu? Então aqui, ó, a gente consegue ver que não tem basicamente nada de composto, o composto ele entra dentro da boina. Aqui, quando a gente está trabalhando, ó, ele tem composto ali dentro, olha que branco aqui, ó. Você entendeu? Ó, tem composto aqui dentro e a gente conseguiria trabalhar com esse composto ainda por mais tempo na superfície. E o que eu percebi também na questão da troca das boinas e que quando eu troquei da máquina, eu percebi que essa daqui estava mais macia, vamos se dizer, comparado à Hyper, tá? Então isso daqui significa que essa daqui teve um aquecimento maior e essa daqui se manteve um pouco mais rígida. Eu não tenho como mostrar isso para vocês perante o vídeo, não tenho como mostrar no vídeo isso para vocês, não tenho nem algo para medir a temperatura das boinas, mas eu particularmente aqui no tato consegui perceber que essa aqui estava mais macia do que essa quando eu removi ela. Não era extremamente macia igual um lustro, mas ela estava levemente mais macia do que comparado à Hyper. Então entra justamente aquela ideia que eu falei. Se a gente mantém ela rígida por mais tempo, se a gente tem um sistema de resfriamento na boina, a gente consegue manter ela rígida por mais tempo e, por consequência, remover muitos mais defeitos. Então, o intuito do teste era justamente mostrar isso para vocês, a capacidade da boina Hyper de manter a temperatura e também de controlar ali a questão do polimento comparado a outros modelos. Então, consegui comprovar para vocês justamente a questão da temperatura e também o controle do polimento ali do composto que ela consegue ter na hora de trabalhar. Então, é uma boina muito interessante para você ter na sua estética, porque ela justamente te oferece todos esses benefícios, além de ter um incrível custo-benefício. Quero saber de você, já testou pelo menos alguma dessas boinas Hyper aqui da Kers? Você que já testou, percebeu que esse diferencial do design dela realmente faz diferença na hora do polimento? Deixa a sua opinião sobre essas boinas aqui no comentário. E se você quiser ver mais vídeos como esse aqui no canal da Kers, se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de toda a novidade que a gente lançar aqui. E se curtiu esse vídeo, já dá o joinha que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!